galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Montenegro, sou médico pela Federal do Paraná, sou ginecologista pela Unicamp e especialista em reprodução humana e gineco-endócrino pela USP de Ribeirão. E agora também sou seu professor de GO aqui da Medway. E hoje, na nossa cobertura de provas, a gente vai falar sobre a prova do ENARE, uma prova que até ano passado era uma prova pequena, mas esse ano pegou muita gente de surpresa e englobou aí grandes instituições e acabou ganhando uma relevância muito grande aí para os alunos que vão prestar prova de residência esse ano. E hoje a gente vai entender um pouco mais como que é a GO no ENARE. O ENARE, a gente já viu, é uma prova meio nova, né? Ela vai ser aí o terceiro ano que vai ter essa prova do ENARE. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma prova mais nova, a gente já consegue pegar alguns padrões da prova, a gente já consegue entender o jeitão da prova e consegue aí se preparar um pouco melhor para ela. Então vamos lá. A prova do ENARE ela é baseada em casos clínicos curtos, em geral solicitando conduta. E é uma prova boa, é uma prova que ela é muito baseada na vida prática. E ela é uma prova que é muito pautada em protocolos nacionais e protocolos do SUS. É uma prova voltada aí para o médico generalista, especialmente aí para temas relevantes para o generalista. A gente sabe, vocês são médicos generalistas atualmente e estão se preparando para começar uma especialização e se tornarem aí médicos especialistas. Então, o ideal realmente é que as provas cobrem temas relevantes aí para vocês. Então,
boa coisa aqui dessa prova do ENARE é que ela realmente cobra temas que são importantes para os médicos na fase aí de preparação para as provas de residência. A gente vê muitas provas que acabam exagerando aí nos conteúdos, mas essa prova tende a ser um pouco mais baseada na sua prática. E as questões tendem a ser mais diretas, sem ambiguidades. É uma prova grande. Essa prova do ENARE ela vai englobar grandes instituições e uma grande quantidade de instituições. Inclusive a minha primeira casa, a Federal do Paraná, agora virou do ENARE, né? Então, ela tende a não ter possibilidades de erratas. Claro, qualquer prova sempre acaba tendo ali uma errata, alguma coisa a ser corrigida no gabarito, alguma questão invalidada, mas essa prova ela tende a ter menos ambiguidades e para ter menos incorreções aí e para realmente cobrar mais questões aí dos candidatos, tá? Então, já deu para entender, mesmo sendo uma prova nova, que essa prova aqui é baseada em casos clínicos, em condutas e principalmente condutas baseadas aí na vida real e na vida do médico generalista. Então vamos ver o que vale a pena ver na reta final em relação a GO no ENARE, tá? Então, primeira coisa aqui, primeiro tema que já caiu nas duas últimas provas e tenho certeza que vai estar presente nessa prova agora em 2022, são relações em relação a condutas em sangramentos de primeiro trimestre. Sangramentos de segundo trimestre, especialmente a diferenciação aqui entre descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, também vai estar na sua prova. Vulvovaginites, tem um tema mais ginecológico, mais da saúde básica do que vulvovaginites, então com certeza vai ter uma questão lá de corrimentos vaginais, alguma coisa para você identificar na tua prova. Palm-Cohen. Quando a gente estava falando em Palm-Cohen, já falei de sangramentos de primeiro trimestre, de segundo trimestre, e o Palm-Cohen ele entra nos sangramentos principalmente ginecológicos. E isso também é um tema extremamente relevante aqui na GO e vai estar na tua prova do ENARE. TRH, terapia de reposição hormonal. Que tema relevante aqui para aparecer nessa prova em 2022. Então vamos falar um pouquinho sobre indicações, como prescrever isso aqui, tá bom? Então eu vou passar por esses 5 temas aqui de extrema relevância, que são aí as nossas principais apostas esse ano aqui na prova do ENARE, tá bom? Então, em relação a sangramentos de primeiro trimestre, eu quero lembrar vocês que a gente tem que lembrar desses 3 diagnósticos diferenciais: abortamentos, gestação ectópica e mola. Já vimos nas provas do ENARE questões sobre abortamento e sobre mola. Esse ano vai estar na sua prova uma questão lá sobre gestação ectópica. Vocês vão ver na sua prova uma questão falando sobre conduta de gestação ectópica, é a minha grande aposta aqui. Sobre abortamentos, não deixem de fazer uma diferenciação dos tipos de abortamentos. Vamos ver rapidamente aqui cada um desses tipos de abortamentos e as principais características de cada um deles. Inicialmente, a gente chama de abortamento completo aquela paciente que apresentou um sangramento inicial que cessou e está com o colo uterino fechado. Essa paciente, ela eliminou tudo que estava ali dentro. Então, geralmente acontece ali até 12 semanas e a gente vê na ultrassonografia que não resta nada ali dentro. A gente vê um eco endometrial, uma linha endometrial menor do que 15 milímetros. Então, o aborto completo é aquela paciente que eliminou tudo, o colo fechou e não sobrou nada lá dentro na visão pelo ultrassom. E o aborto incompleto? O que é o aborto incompleto? É aquela paciente que teve um sangramento, o colo abriu e não saiu tudo, sobrou resto lá dentro. Tá? Então a gente olha lá no eco endometrial e tem uma linha endometrial maior do que 15 milímetros, tem restos ovulares ali dentro, às vezes inclusive tem fluxo ao Doppler. Muitas vezes no aborto incompleto a gente tem a indicação de fazer uma curetagem ou um AMIU ou uma aspiração intrauterina. E o aborto retido? O que é o aborto retido? É aquela paciente que também teve um sangramento de primeiro trimestre, mas ela vem clinicamente com o colo uterino fechado. E a ultrassom, eu ainda vejo uma imagem, eu vejo lá um embrião com um CCN maior do que 7 milímetros sem BCF. Guarda esse valor. Se tem um comprimento cabeça-nádega maior do que 7 milímetros e o embrião não tem BCF,
eu já digo que isso aqui é um aborto retido. O embrião já está grande o suficiente para ter que ter um batimento cardíaco. Se não tem, já estou dizendo que é um aborto retido, tenho que indicar aí alguma coisa. Em geral, a gente pode manter uma conduta conservadora esperando essa paciente eliminar por até 2 semanas, no máximo 4 semanas. Se não ocorrer a eliminação, a gente pode induzir esse abortamento, por exemplo, com misoprostol, ou mesmo indicar uma curetagem aqui no aborto retido. Gestação anembrionada. Gestação anembrionada é muito parecido aqui com o aborto retido, mas é um aborto retido numa fase mais precoce, vamos dizer assim. É uma paciente que também apresentou um sangramento vaginal do primeiro trimestre, o colo uterino dela também está fechado, mas eu olhei lá no ultrassom, eu não vi embrião, mas eu vi um saco gestacional grande ali acima de 25 milímetros sem embrião. Se o saco gestacional chegou acima de 25 milímetros e ainda não surgiu o embrião, eu vou classificar isso aqui como uma gestação anembrionada. Ou seja, se o saco gestacional está acima de 25 milímetros, tem que ter embrião. Não tem, é gestação anembrionada. Se o meu embrião está acima de 7 milímetros, tem que ter BCF, senão é um aborto retido. Conduta na gestação anembrionada, muito parecida aqui com o aborto retido. Podemos manter uma conduta conservadora por um tempo ou induzir esse abortamento ou até mesmo indicar uma curetagem, um AMIL, tá bom? Depende muito aí do que a paciente quiser também, né? Depende dessa conversa com a paciente, tá? Ameaça de abortamento, extremamente frequente aqui nos pronto-socorros de ginecologia e obstetrícia. É aquela paciente que se apresentou com um sangramento vaginal de primeiro trimestre de gestação, com cólicas leves e o colo uterino fechado. Aqui muito importante, o colo uterino está fechado e a ultrassom tem um embrião normal e tem BCF presente, ou seja, uma gestação acontecendo de forma normal, ela simplesmente teve uma ameaça de abortamento, conduta conservadora, não precisa indicar progesterona, não precisa indicar para essa paciente ficar em repouso absoluto de forma alguma. Conduta conservadora, segmento aqui na ameaça de abortamento. Aborto infectado, aqui existem outros comemorativos. É uma paciente com sangramento de primeiro trimestre, com colo pode ser entreaberto, mas que tem febre, dor pélvica e uma secreção vaginal fétida, para a gente pensar realmente em um caso de uma infecção aqui ovular. Isso aqui, a gente vai ver a ultrassom restos ovulares e não existe dúvida de que precisa de antibiótico e curetagem, tá? Viu febre com dor pélvica, secreção fétida associada a sangramento de primeiro trimestre, temos que pensar em um aborto infectado e aí não tem conduta conservadora. É conduta ativa, antibiótico e em seguida curetagem, tá bom? Em tipos de abortamento, isso aqui a gente consegue fazer uma revisão muito boa. Tenho certeza que isso aqui consegue responder a grande maioria das questões sobre esse tema que vão cair na sua prova do ENARE. Gestação ectópica é a minha grande aposta aqui para a sua prova do ENARE, a prova que está vindo aí na semana que vem. Gestação ectópica é uma outra causa de sangramento de primeiro trimestre e a gente vai suspeitar de uma gestação ectópica em pacientes que têm essa tríade: atraso menstrual associado a sangramento vaginal de primeiro trimestre e dor pélvica. Nessas situações, o ideal é a gente fazer um beta-HCG quantitativo em associação com o ultrassom avaliando a cavidade uterina. O paciente que está tendo um atraso menstrual, sangramento genital e beta quantitativo associado à dor pélvica, eu tenho que pensar em uma gestação ectópica. Se eu vi nessa situação beta positivo e saco gestacional intrauterino, eu tenho que lembrar que isso aqui é uma gravidez tópica. Mas agora, se a cavidade uterina está vazia, aí eu tenho que ver se tem alguma massa anexial. Se não tem nada de massa anexial, eu tenho que ver o valor do meu beta-HCG. Em geral, as referências consideram 1.500 a 2.000 um valor aqui para a gente ter que identificar um saco gestacional. Se está menor do que 2.000, não necessariamente eu preciso identificar, e isso pode ser simplesmente uma gestação muito inicial, uma gestação tópica muito inicial. Por isso que eu devo fazer o beta-HCG em 48 horas. Em uma gestação normal, o beta-HCG tende a duplicar em 48 horas, mas se ele tem um aumento aí menor do que 35%, muito provavelmente eu vou ter uma gravidez tópica inviável ou uma gravidez aí que está evoluindo para uma anembrionada mesmo, ou mesmo um abortamento,
ou uma gravidez ectópica. Aí eu tenho que procurar mais uma vez aqui com o ultrassom e tratar muito provavelmente como uma gravidez ectópica. Agora, se o meu aumento em 48 horas foi maior do que 35%, aí eu vou pensar mesmo em uma gravidez tópica que está acontecendo aí, que está sendo seguida, tá bom? Mas agora, se na minha cavidade uterina, a minha cavidade uterina está vazia, lá com beta positivo, eu olhei e vi uma massa anexial na região ovariana, mesmo com o embrião vivo, ou o anel tubário, ou hematosalpinge, aí, não tenho dúvida, é uma gravidez ectópica. Massa ali em região anexial, associada a atraso menstrual e sangramento genital, é um diagnóstico de gestação ectópica. Mais importante que o diagnóstico, na prova do ENARE, vamos pensar na conduta frente a uma gestação ectópica. A gente pode, frente a uma gestação ectópica, a gente pode tomar 3 condutas: expectante, medicamentosa com metotrexate ou uma conduta cirúrgica. E quando que a gente vai fazer cada uma delas? Bom, eu não preciso fazer cirurgia se eu tenho uma gestante com gestação ectópica íntegra, estável hemodinamicamente, com desejo de gestação no futuro e sem BCF. Se eu tenho qualquer um desses critérios, não adianta, eu vou ter que encaminhar aqui para uma conduta cirúrgica. E eu posso manter um tratamento expectante se eu tenho uma massa anexial menor do que 5 centímetros e um beta-HCG menor do que 2.000, ok? Só mantenho conduta expectante, ou seja, segmento com ultrassom, nessa paciente que tem uma massa anexial menor do que 5 centímetros e um beta-HCG que está caindo e inicialmente menor do que 2.000. Isso aqui me indica que essa paciente está encaminhando para um aborto tubário, né? É uma gestação que se implantou ali na tuba uterina e ela já está se resolvendo por ela mesma. Então, nessa situação, se ela está estável hemodinamicamente, deseja ter uma gestação futura, tem realmente uma gestação ectópica íntegra e não tem BCF, eu posso manter essa conduta expectante, tá? Segundo ponto aqui, eu posso também fazer uma conduta medicamentosa, mas em quem? Também nessa paciente estável hemodinamicamente, mas que agora tem uma massa anexial menor do que 3,5 e um beta-HCG menor do que 5.000, tá? E essa paciente ela tem que ter critérios para aceitar, para poder ser utilizado o metotrexate. Então ela não pode ter, por exemplo, uma disfunção hepática, que seria uma contraindicação ao uso do metotrexate, disfunção renal, trombocitopenia, leucopenia ou mesmo imunodeficiências, tá? Então, em pacientes com gestação ectópica íntegra, estáveis hemodinamicamente, com desejo de gestação futura, sem BCF a ultrassom, com massa anexial até 3,5 centímetros e beta-HCG até 5.000 em ascensão, né, ou em platô, eu posso fazer uma conduta medicamentosa, tá? Notem que aqui é um pouco mais invasivo, né? Eu estou usando o metotrexate em comparação aqui com a conduta expectante, mas a massa eu aceito um menor tamanho. Na conduta expectante eu aceito até menor do que 5 centímetros e aqui eu aceito até menor do que 3,5 centímetros. Se eu fosse fazer uma questão pro ENARE, eu iria cobrar uma conduta medicamentosa. Então, decora esses critérios aqui logo antes da tua prova. Dá uma olhada, tá? Para eu poder fazer metotrexate, preciso de tudo isso, paciente estável, com massa anexial menor do que 3,5 e um beta menor do que 5.000, ok? E conduta cirúrgica, em quem que eu vou ter que realmente operar? São naquelas pacientes que já têm sinais de uma gestação ectópica rota, instabilidade hemodinâmica. Obviamente, nessas pacientes eu não posso simplesmente manter um segmento ou fazer alguma medicação que vai precisar aí de um segmento. Então, eu já tenho que indicar uma cirurgia. Se eu tenho um saco gestacional ectópico e ali eu observo um embrião com BCF, também necessita de uma conduta cirúrgica. E se o meu beta-HCG for maior do que 5.000 ou uma recorrência de gestação ectópica na mesma tuba uterina, também vou encaminhar essa paciente para uma conduta cirúrgica. Em geral, é preferível realizar uma videolaparoscopia a uma laparoscopia, tá bom? Então, decora aqui os critérios entre conduta expectante, medicamentosa ou cirúrgica no tratamento da gestação ectópica, tá bom? Bom, partindo então para sangramentos de segunda metade, nosso
segundo top tema aqui dentro da prova do ENARE. E o grande diferencial aqui é a gente saber diferenciar descolamento prematuro de placenta prévia, que são as duas principais causas de sangramentos de segunda metade. E a primeira coisa aqui é lembrar que descolamento prematuro de placenta, DPP, são sangramentos muito graves, são emergências obstétricas. E é um sangramento que acontece de início súbito. Já a placenta prévia é aquela placenta que está à frente da apresentação fetal. E, em geral, a gente vê sangramentos insidiosos, progressivos. No DPP, o sangramento acontece em episódio único e é, em geral, um sangue escuro. É um sangue que ficou acumulado ali do descolamento daquela placenta. Já na placenta prévia, é um sangramento insidioso, progressivo, de repetição e um sangramento que sai direto da placenta, vai para o colo do útero. Ele não fica acumulado atrás da placenta, então é por isso que, em geral, a gente tem um sangramento vermelho vivo. Sinal associado a DPP, dor intensa e hipertonia uterina. Viu um sangramento de segundo, terceiro trimestre, de segunda metade da gestação, associado à hipertonia uterina, especialmente a sofrimento fetal agudo, tem que pensar em DPP, tá bom? E mais coisas que a gente tem que lembrar de DPP são os fatores associados a paciente. Paciente que sofreu um trauma ou tem um fator de risco importante aqui. Se a questão está dizendo para você que é uma paciente que tem uma pré-eclâmpsia, tem uma hipertensão importante, teve inclusive uma eclâmpsia e apresentou um sangramento com hipertonia uterina, você tem que pensar aqui em DPP. É um sofrimento fetal agudo e a gente tem que pensar em uma conduta obstétrica emergencial. Por isso eu não posso solicitar ultrassom. Qual que seria a conduta aqui? Em geral, a gente pode romper a bolsa da paciente lá na urgência, porque isso vai reduzir ali a compressão pelo descolamento que está acontecendo atrás da placenta e já encaminhar essa paciente para a via de parto mais rápida possível. Em geral, essa via de parto vai ser por cesariana, tá bom? E a gente vê, inclusive, em alguns casos, que a gente tem o que a gente chama de anemia desproporcional. A paciente não tem tanto sangramento vaginal, mas ela está com sinais de anemia muito grave. E isso acontece porque o descolamento ele sangra para trás do útero, né? Então, para trás da placenta. Então, a gente pode realmente ter um sangramento muito importante aqui, mesmo não sendo visível, não sendo exteriorizado. E agora, na placenta prévia, a gente tem aquele sangramento progressivo, insidioso, vermelho vivo, indolor, geralmente é espontâneo, tônus uterino vai estar normal, aqui é um grande ponto para diferenciar do DPP. Em geral, não temos sofrimento fetal agudo, mas se a placenta prévia encaminhar para um descolamento prematuro de placenta, a gente pode sim ter um sofrimento fetal associado à placenta prévia, tá? E as contrações uterinas tendem a aumentar o sangramento. O útero contrai, sai mais sangue. Na medida em que começa a haver uma dilatação do colo uterino, começa a descolar um pouquinho aquela placenta que está prévia. Então, por isso que acaba sangrando mais. E o ultrassom, ele dá o diagnóstico. Aqui é um caso, não é uma emergência obstétrica. Então, a gente pode sim fazer um ultrassom para olhar lá, realmente a posição da placenta está à frente da apresentação fetal, tá bom? Então, diferencia DPP de placenta prévia e vamos matar aí mais uma questão do ENARE, tá? E o terceiro tema aqui que eu quero conversar com vocês é mais um tema relacionado a sangramento, mas agora um sangramento ginecológico, sangramentos uterinos anormais, que a gente divide aqui no nosso acrônimo PALM-COIN. Lembra da mão, da palma da mão e de uma moeda. Os sangramentos que a gente divide na palma da mão são os sangramentos estruturais, e as causas dos sangramentos estruturais podem ser o pólipo, a adenomiose, leiomiomatose e as malignidades, né, formando o acrônimo PALM. E o COIN são os sangramentos não estruturais, que aí entra as coagulopatias, as causas ovulatórias, endometriais, iatrogênicas e as não classificadas, tá? Por isso que a gente divide no acrônimo PALM-COIN, tá bom? Falando rapidamente de cada uma dessas causas, os pólipos, né? Os pólipos, eles tendem a causar sangramentos intermenstruais no período da pós-menopausa e a gente tem a histeroscopia como padrão ouro para diagnóstico.
Ao ultrassom, a gente pode observar, sim, um espessamento endometrial. Às vezes a gente, inclusive, vê um fluxo de Doppler ali na região do pólipo, mas a histeroscopia é, sem dúvida, o padrão ouro para diagnóstico e a histeroscopia cirúrgica pode ser o tratamento aqui para esses pólipos, tá? Então, e quando que a gente vai indicar tratamento? Qualquer pólipo? Na verdade, não. A gente indica tratamento se houver sintomas, ou seja, se tem esse sangramento intermitente, intermenstrual, ou se esse pólipo for grande, maior do que 1,5 cm, aí tem um pouquinho mais de associação com malignidades, não é muito alta, mas tem certo nível de associação com malignidades, ou se o pólipo está associado a um caso de infertilidade, tá? Então, nessas situações, eu vou ter que fazer uma histeroscopia cirúrgica para a retirada desse pólipo. No caso do A, de adenomiose, como é que é aqui o sangramento da adenomiose? O sangramento da adenomiose é um sangramento intermenstrual e menstrual aumentado associado a, grava aqui, dismenorreia. Paciente com sangramento uterino anormal associado a dismenorreia e útero aumentado de volume ao ultrassom ou mesmo ao exame físico, a gente tem que pensar em um sangramento causado por uma adenomiose, uma infiltração maior da camada miometrial pelas células endometriais. Como que é o tratamento disso aqui? Depende muito do desejo em relação à prole da paciente. Se a paciente tem desejo de gestar no futuro, a gente tenta fazer um controle medicamentoso. Mas se ela não tem desejo de prole, a histerectomia aqui pode ser uma boa opção para controle do sangramento e da dismenorreia associados à adenomiose, tá bom? Próximo tema, a leiomiomatose, os famosos miomas, né? Os leiomiomas, eles causam sintomas a depender aí da localização deles. Lembram lá daquela categorização de Figo, né? Em relação à posição dos tumores, a gente pode classificar dos tumores dos miomas, a gente pode classificar eles em submucosos, intramurais ou subserosos. Sem dúvida, os que mais causam sintomas, especialmente aqui de sangramento, são aqueles miomas com componentes submucosos. São aqueles que aumentam ali a área de superfície do endométrio e que vão causar sangramentos, em geral, tanto durante a menstruação quanto intermenstruais, sangramentos de grande volume, tá? E o tratamento aqui também depende da posição deles e também depende do desejo de prole dessas pacientes. Se a paciente tem, por exemplo, se a paciente tem um mioma submucoso com desejo de prole futura e tem um sangramento importante, a gente pode tentar controlar com medicamentos, mas se não houver controle com anticoncepcionais ou com progestágenos, a gente pode sim fazer uma histeroscopia para fazer a retirada desses miomas, tá? Em algumas situações, a gente pode inclusive ter que indicar miomectomias, em que a gente faz a retirada cirúrgica desses miomas. Então, presta um pouco atenção. Localização, desejo de prole e sintomas, aí a combinação disso tudo vai determinar qual o melhor tratamento para os leiomiomas. Das causas das causas de malignidade, aqui terminando o nosso M, a gente tem que lembrar de sempre avaliar o colo uterino, avaliar se ela está certa aí no rastreamento. Lembrar, rastreamento para câncer de colo dos 25 aos 64 anos, com colpocitologia aqui, né? E também lembrar de câncer de endométrio, que vai aparecer naquelas pacientes que têm riscos aí para uma maior exposição estrogênica, paciente obesa, diabética, hipertensa, nuligesta, tá? E pacientes com sangramento na pós-menopausa, aí não tem dúvida, temos que lembrar de câncer de endométrio, hiperplasia endometrial também, tá bom? Então, malignidades aí, a gente não pode comer bola, tem que olhar os rastreamentos para câncer de colo e olhar principalmente os fatores de risco para câncer de endométrio. Das causas nossas não estruturais, o COIN, coagulopatias. Em quem que a gente vai lembrar de um sangramento por coagulopatia? Aquela paciente que tem um sangramento intenso desde a menarca, né? Por exemplo, tem uma doença de von Willebrand, ela sangra muito desde a primeira menstruação, tem sangramento gengival, tem outros sangramentos durante outras cirurgias. Temos que lembrar de coagulopatias. Causas ovulatórias. O nosso modelo de um sangramento por causa ovulatória é a síndrome dos ovários policísticos, a SOP, em que a gente tem uma paciente com irregularidade menstrual, com ciclos longos e aquele sangramento intenso no momento da privação, tá? Então, em geral, são pacientes com ciclos longos, né? Sangramentos que têm uma duração, um intervalo entre eles muito maior ou até mesmo amenorreia em alguns períodos e quando vem o sangramento, vem em grande quantidade.
e são pacientes também, né, além da SOP, pacientes nos extremos do menacme, até 2 anos após a menarca ou no período ali de climatério, próximo dos 50 anos, que são momentos em que as pacientes podem ter ciclos anovulatórios, tá bom? Causas endometriais, temos que lembrar de algumas alterações moleculares endometriais, são causas mais raras e iatrogênicas. A gente tem que pensar naquelas pacientes que estão utilizando métodos hormonais, em geral, pacientes que estão usando métodos aqui com progesterona, até mesmo DIU ou progestágeno isolado, do Implanon ou da pílula isolada de progesterona ou até a Depo-Provera, né, o injetável trimestral, são os que mais causam sangramentos iatrogênicos, ok? E as não classificadas são aquelas causas de sangramento que não entram em nenhum desses nossos temas, tá bom? Bom, então falamos já sobre sangramentos obstétricos de primeiro e segunda metade da gestação, falamos de sangramento uterino anormal e outro nosso top tema aqui para a prova do ENARI são as vulvovaginites. E em geral, a prova do ENARI vai te cobrar as vulvovaginites mais comuns, que são as infecciosas. E aqui entra a candidíase, a tricomoníase e a vaginose bacteriana. Vamos relembrar rapidamente características de cada uma dessas 3 vulvovaginites tão importantes aqui para a prática ginecológica. Inicialmente, candidíase. Candidíase clinicamente aparece como um corrimento grumoso, com placas brancas, né? Parece um leite coalhado, olha aqui, placas aderidas na mucosa vaginal, esbranquiçada, associada a prurido. Viu um corrimento branco grumoso associado a prurido? A questão está tentando te levar ali para um diagnóstico de candidíase, especialmente quando a gente tem um pH mais ácido. O pH ácido propicia aqui o desenvolvimento do nosso agente etiológico, da Cândida, Cândida sp, né? Tem algumas espécies de Cândida que estão associadas e que a gente vai conseguir observar aqui esporos e hifas dessas cândidas ao exame a fresco. Então, a gente vê algumas hifas, a gente vê alguns esporos aqui no exame a fresco. Pode ser colocado uma gotinha de KOH para a gente conseguir ver isso aqui a fresco no microscópio. E o tratamento disso aqui, vi um caso típico de candidíase. Qual medicação que eu vou utilizar para tratar isso aqui? Se tem um caso de Candida albicans, em geral, a gente vai utilizar medicações vaginais ou fluconazol oral. Podemos usar no posto de saúde super disponível aqui a nistatina vaginal ou miconazol vaginal. Tem outros, buconazol, tem vários outros azólicos vaginais que podem ser usados na candidíase, mas também podemos usar o fluconazol por via oral. Quando a gente tem ali uma evidência de Candida não albicans, ou por uma recorrência, ou por uma Candida mais complicada mesmo, ou até mesmo por um exame micológico, a gente tem a evidência de Candida não albicans, o ideal é utilizar o ácido bórico em óvulos vaginais. Candidíase de repetição, vamos fazer um fluconazol 150 mg via oral, uma vez por dia, 3 vezes na primeira semana e depois mensalmente aí por pelo menos 6 meses, tá? Então, candidíase em geral, tratamento vai ser com fluconazol ou nistatina miconazol por via vaginal. Segunda vulvovaginite super importante aqui para a sua prova, a vaginose bacteriana. E como é que é o corrimento da vaginose bacteriana? Ele tende a ser branco acinzentado, fluido, bolhoso, mas o principal aqui é o odor característico. A gente tem que lembrar do whiff positivo. Na hora que eu coloco o OH, vem aquele cheiro das aminas volatizadas, vem aquele cheiro de peixe podre, tão característico aqui da vaginose bacteriana. Diferente lá da candidíase, o pH da vaginose bacteriana, o pH da secreção vaginal vai estar mais elevado, vai estar acima de 4,5. E quem que causa aqui a vaginose bacteriana? Vocês lembram? São bactérias anaeróbias, em especial a Gardnerella vaginalis, mas em geral é uma infecção multibacteriana por bactérias anaeróbias. E ao exame a fresco, qual que é a característica principal aqui do exame a fresco? As clue cells, as células guia, células-alvo, em que a gente vê uma célula epitelial envolta por múltiplas bactérias, por múltiplas células aqui, Coccus gram-positivos, que são as nossas bactérias anaeróbias. Viu essa imagem aqui na tua prova, tem que pensar na clue cell, tem que pensar na vaginose bacteriana. Aumenta as bactérias anaeróbias, reduz lactobacilos. Reduzir o lactobacilos, aumenta o pH vaginal. Então, tudo aqui faz sentido na vaginose bacteriana. E qual que é o tratamento disso aqui?
metronidazol vaginal ou oral. Em geral, essa vai ser a resposta aqui no tratamento da vaginose bacteriana. E a terceira vulvovaginite mais comum já caiu na sua prova do ENARI, então temos que lembrar a tricomoníase. Tricomoníase causa um corrimento amarelo esverdeado, por vezes acinzentado, bolhoso e espumoso, acompanhado de odor fétido. Mas a característica do corrimento não é o mais característico aqui da tricomoníase. O que realmente caracteriza aqui, que vai me dar uma tricomoníase, é a colpite, esse colo em framboesa, colo em morango. Falou nisso aqui numa vulvovaginite, tem que pensar na tricomoníase. E as provas amam essas palavras, colo em morango, colo em framboesa, colo tigroide aqui, se a gente coloca um Schiller, né? Se a gente coloca um iodo, a gente vai ver um aspecto tigroide. E na tricomoníase, a gente tem que lembrar, ela é uma IST causada pelo Trichomonas vaginalis e que vai aqui também estar associada a um pH vaginal elevado. Ser uma IST, a gente demanda algumas outras condutas, então a gente vai ter que pesquisar outras ISTs, vamos ter que tratar o parceiro, ok? Bom, e o agente etiológico é o Trichomonas vaginalis, a gente pode ver aqui um protozoário flagelado quando a gente cora ao GRAM, mas a gente também pode ver o protozoário flagelado durante aqui o exame a fresco, inclusive dá para ver a movimentação deles ao microscópio. Viu protozoários flagelados, tem que pensar em tricomoníase nessas vulvovaginites. E o tratamento, metronidazol, pode ser via oral, 2 gramas em dose única, lembrar de tratar parcerias e investigar outras ISTs, tá? Tem uma tabela aqui para vocês lembrarem rapidamente algumas características específicas. Vaginose bacteriana, tenho que lembrar de uma leucorreia com odor característico, teste das aminas, KOH, WIF teste positivo e o pH elevado. Bacterioscopia clue cells, tem que lembrar das clue cells. Candidíase, principal característica é o prurido e essa leucorreia grumosa aí, aderida às paredes vaginais, é a única que vai ter um pH menor do que 4,5 e a bacterioscopia eu vou identificar sinais de fungo, né? Esporos e hifas. E a tricomoníase não é tão importante a característica porque junta um pouquinho da vaginose, junta um pouquinho da candidíase. O principal é o exame físico, aquele colo em framboesa ou aspecto tigroide com pH elevado. A bacterioscopia, a gente vê protozoários flagelados e tem que lembrar que a tricomoníase é a única que é IST, as outras não precisa tratar o parceiro, somente aqui na tricomoníase, ok? Vamos então falar do nosso último top tema aqui para terapia dentro do ENARI, vamos falar da terapia de reposição hormonal, TRH, um dos temas que eu mais gosto e o ENARI também adora esse tema. Então vamos falar sobre indicações da TRH. Indicações de TRH, indicação básica aqui são os sintomas vasomotores, os famosos fogachos, mas não são eles somente que podem indicar uma terapia de reposição hormonal. Atrofia urogenital ou mesmo a indicação para prevenção de fraturas osteoporóticas e da própria osteoporose atualmente são consideradas indicações para terapia de reposição hormonal. E a gente não tem benefícios somente em relação a esses sintomas, a gente tem alguns benefícios extras da TRH. A TRH pode reduzir o risco cardiovascular e a mortalidade geral, e ela pode inclusive ser um fator de proteção em relação ao câncer coloretal e reduzir risco de doença de Alzheimer e demências, tá? Mas não é para qualquer paciente no climatério que a gente vai poder usar, né, a terapia de reposição hormonal. Vamos lembrar de algumas contraindicações aqui da TRH, e é esse ponto aqui que as provas adoram cobrar. Será que eu posso usar a TRH ou em quem eu não posso usar a TRH? Paciente com história de câncer de mama ou alguma lesão precursora de câncer hormônio dependente, câncer de mama ou mesmo câncer de endométrio, por exemplo, uma hiperplasia endometrial, não podem usar terapia de reposição hormonal. Pacientes com sangramentos vaginais de origem desconhecida também não podem usar. Será que isso aqui é uma hiperplasia endometrial? Será que isso aqui é um câncer de endométrio? Eu preciso investigar isso aqui antes de dar realmente uma terapia de reposição hormonal. Doenças coronarianas e cerebrovasculares, doenças trombóticas ou tromboembólicas também contraindicam a TRH por aumentar o risco aqui de, por exemplo, um TVP ou mesmo de eventos trombóticos. E por isso,
pacientes que já tiveram esses eventos não vão poder usar ali a terapia de reposição hormonal. Doença hepática descompensada, lúpus, porfiria. Lembra desses temas aqui, também pode ser um detalhe lá que vai fazer a diferença na sua prova. Pacientes que têm uma doença hepática descompensada, tem uma hepatite grave ali assítica, tem lúpus ou porfiria, não devem usar TRH, tá? E como é que é a prescrição da terapia de reposição hormonal? O ideal aqui é começar o mais cedo possível, porque começando aí precocemente, a gente tende a ter uma proteção em relação a eventos cardiovasculares. E aqui a gente tem um conceito bem importante da janela de oportunidade. A TRH deve ser iniciada até 10 anos após a menopausa. Então, o paciente parou de menstruar, deu 1 ano, a gente considerou como realmente aquela data a menopausa. Eu posso iniciar a TRH até 10 anos após a menopausa e sempre antes dos 60 anos, tá? Dessa forma, eu consigo reduzir eventos cardiovasculares e não aumentar o risco cardiovascular, que é o que aconteceria se eu iniciasse muito tardiamente a minha TRH. Mas e aí, qual medicação que eu vou utilizar em relação a TRH? Quais medicações, né? E a minha primeira pergunta em relação, para responder essa pergunta, a minha primeira resposta para responder essa pergunta é: a minha paciente tem útero ou não tem útero? Pacientes que têm útero precisam utilizar estrógeno em associação com progesterona. O estrógeno é realmente o hormônio que vai fazer o tratamento dos sintomas vasomotores, é o que vai manter o trofismo vaginal e é o que vai evitar ali as fraturas osteoporóticas. A progesterona, ela está aqui para fazer uma proteção endometrial em pacientes que têm útero. Pacientes que não têm útero não precisam utilizar a progesterona, porque eu não preciso fazer a proteção endometrial. Então eu vou usar somente o hormônio que tem os efeitos benéficos aqui da TRH. E se a paciente fez previamente ali uma esterectomia por endometriose, mesmo paciente sem útero, tenho que lembrar de fazer estrogênio em associação com progesterona. Se a questão contou para você que a paciente é esterectomizada, mas por conta de uma endometriose, não deixe de prescrever a progesterona associada aqui, mesmo que essa paciente não tenha útero, tá bom? Então dá uma olhada aqui, importante isso aqui. Bom, e pacientes que são sintomáticas, né, tem bastante fogacho e tem lá uma hiperplasia endometrial ou teve um câncer de mama. O que eu posso prescrever para ela? Inibidor seletivo da recaptação de serotonina ou inibidor seletivo da recaptação de serotonina e norepinefrina são ali os dois grupos de medicamentos mais utilizados nessas pacientes. Mas ainda posso usar clonidina ou gabapentina, tá? E a outra pergunta que a prova vai te fazer: se eu devo usar medicação por via oral, né, estrogênio por via oral ou por via transdérmica. E o que a gente tem que lembrar aqui para conseguir responder essa pergunta? Na via transdérmica, a gente não tem a passagem hepática do estrogênio, não tem aquela primeira passagem hepática. Quando a gente toma o estrogênio por via oral, ele é absorvido no intestino, passa para o sistema porta, passa pelo fígado, depois entra na corrente sanguínea. Na via transdérmica, a gente não tem essa primeira passagem hepática, ele entra diretamente na corrente sanguínea. Então, a via transdérmica não aumenta o risco de TVP, de tromboembolismo venoso profundo, tá? E quando a gente não tem essa primeira passagem hepática, a gente também não aumenta ali alguns metabólitos do fígado. Então, a gente não vai ter aumento de HDL ou triglicerídeos. E quando a gente tem a via oral, a gente vai ter uma redução do LDL, tá? Então, a via transdérmica não aumenta o risco de TVP, mas ela não vai ter o benefício da via oral, que seria aumentar o HDL e triglicerídeos e reduzir o LDL. Então, como que a gente vai identificar aqui realmente se eu vou usar via oral ou via transdérmica? Resumidamente, a gente pode considerar que eu vou usar via transdérmica em pacientes com comorbidades, pacientes hipertensas, pacientes com diabetes, por exemplo. Mas, exceto nas pacientes com dislipidemia, em que a gente tem um baixo HDL e um elevado LDL. Aí, nessas situações, a via oral é mais indicada, né, nessa situação em especial, quando eu tenho baixo HDL, alto LDL e triglicerídeos normais. Porque a gente já viu que a via oral ela tende a melhorar o HDL, melhorar o colesterol bom
e reduzir o colesterol ruim, mas ela também aumenta o triglicerídeos. Então eu preciso ter uma paciente dislipidêmica com baixo HDL, alto LDL, aí sim eu vou preferir usar via oral. Bom, então respira fundo, passamos por vários temas aqui, vários top temas para a sua prova do ENARE. Falamos de sangramento do primeiro trimestre, sangramentos de segunda metade da gestação, falamos sobre sangramentos uterinos anormais, vulvovaginites e agora também sobre terapia de reposição hormonal. Então, aí tenho certeza que algumas questões aí a gente conseguiu englobar nessa nossa revisão aqui de 40 minutos. E fica ligado também nas nossas dicas de última hora. Vem aí também algumas orientações sobre a prova logo antes da prova, domingo, às 2 horas da tarde. Se inscreva no nosso canal e fique atento aqui para as nossas notificações, porque vem aí muita coisa para cobrir todas as provas aqui de 2022. E também, logo após as provas, a gente tem as nossas lives de correção das principais instituições do Brasil. Então fica ligado aqui também no nosso Instagram, @medway.residenciamédica, para mais informações. E vamos juntos sempre para cima. E eu quero que vocês, logo depois da prova, nos mandem lá. A gente adora ouvir isso. Parabéns, vocês acertaram várias questões. Obrigado. Tá? Então eu tenho certeza que várias questões estão aqui nessa aula e eu desejo para vocês uma boa prova. Vamos com tudo! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.